O Grande Desfile é um filme de 1925, dirigido por King Vidor e estrelado por John Gilbert, René Adoré, Robert Bosworth e Claire McDowell. A história de um garoto rico e preguiçoso que se junta à divisão arco-íris do exército americano e é enviado para a França para lutar na Primeira Guerra Mundial. Fica amigo de dois homens da classe operária, vivencia os horrores da guerra nas trincheiras e descobre o amor com uma garota francesa. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente fazer mais uma recapitulação vendo o filme de número 29 da lista. Bom, a sinopse meio que fala tudo o que acontece sem contar o final do filme, né? Porque eu acho que é a versão sem spoilers do filme, é o que a sinopse diz. É um sujeito que ele é rico, o pai é, sei lá, dono de fábricas, não sei o que, e aí o irmão trabalha nas fábricas, então tem toda uma coisa sobre, olha como seu irmão é trabalhador, mas ainda assim trabalhador, tipo, manda os outros, né? Não é, faz nada, de verdade. Só que aí ele, né, o protagonista, que é o Jim, o personagem do John Gilbert, ele meio que não quer fazer nada, ele fica tipo, eu tenho dinheiro, sei lá, tô aqui, deixa eu curtir a vida. E ele tem uma namorada. E aí começa a campanha de alistamento nos Estados Unidos para enviar soldados para a Primeira Guerra Mundial. E a namorada vira para ele como se tipo, você devia ir, é uma ótima ideia e tal, você vai ficar lindo de uniforme, então eu acho que você devia ir, eu acho que seria ótimo se você fosse e tal. E ao mesmo tempo o pai dele fica falando, reclamando, olha, você não faz nada, nós estamos em guerra, você podia fazer alguma coisa, você não faz nada, é um inútil. E ele acaba sendo convencido, mas por amigos, um pouco pela namorada, porque na verdade a conversa com o pai eu acho que é depois que ele já se alistou e só não contou pra ninguém. A conversa com a namorada acho que é um forte convencimento, depois ele vê um desfile desses patriotas acontecendo, e aí passam uns amigos dele e ele meio que sobe no carro junto com os amigos e vai junto, e aí eles se alistam. E aí, bom, ele é enviado pra guerra, ele passa, sei lá, 1 hora de filme sem que nada aconteça na guerra, eles estão só ali treinando. Sinceramente, o filme não mostra eles treinando muito, mostra eles fazendo, sei lá, lavando roupa e cavando buraco e umas coisas assim. A gente já teve outros filmes de guerra aqui que focam muito no período antes da pessoa ser realmente mandada pra combate, que mostram eles treinando com armas e coisas assim, né? Nesse filme eu sinto que mostra a convivência deles e eles fazendo tarefas, tipo, domésticas e coisas assim. Não mostra muito treinamento de guerra até eles serem realmente enviados. Enfim. E aí, enquanto ele tá lá nesse lugar, o lugar onde ele fica ali na França, porque é pra França que ele é enviado, fica do lado de uma vilazinha, e aí nessa vilazinha ele conhece uma mulher, eles não falam o mesmo idioma, mas vão tentando se comunicar e eles se apaixonam um pelo outro. E aí ele acaba sendo chamado pra batalha, ele vai pro combate ativo, pro front, né? Ele e os amigos que ele conhece ali. E aí tem uma longa sequência dele tanto indo pra trincheira, porque no caminho já tem todo um tiroteio, quando chegando na trincheira, morteiros, buracos, bom, as trincheiras, né? E coisas explodindo, tiro pra todo lado e coisas assim. Se eu não me engano, os dois amigos morrem e eu vou falar o final do filme, tá? Deixa avisado que eu vou conversar sobre o final do filme porque é importante pros pontos que eu quero fazer. Então, spoilers, tá? E o filme termina com ele voltando pros Estados Unidos com uma perna amputada, porque ele se machucou e aí tiveram que amputar a perna dele. E ele, quando chega em casa de volta, eu acho que ele a princípio não descobre, mas a gente que tá assistindo vê que a namoradinha dele tá namorando o irmão dele. E ele volta e o irmão dele fica tipo, você parece ótimo. E ele fala assim, ótimo o quê? Eu perdi uma perna. Como assim eu tô ótimo, sabe? Cala a boca. E aí ele, tipo, deita no sofá com a mãe e ele fala pra mãe, na verdade eu conheci uma garota na França e tal. E aí a mãe dele fala, porque a mãe dele viu que, sabe que a namorada dele tá com o irmão, então a mãe dele fala, você devia voltar pra lá e ir atrás dela. E aí o filme termina com ele voltando pra França e reencontrando ela. E aí acaba o filme. Então é isso, contei o filme todo. Vamos pras curiosidades, depois eu elaboro. O filme foi aparentemente um dos grandes sucessos dos anos 20 nos Estados Unidos. Aparentemente esse é um dos que lançaram uma versão com som em 1930, mas como eu falei no vídeo do Chaplin esses dias, esse é um desses filmes que eles adicionaram tipo trilha sonora e efeitos sonoros, não adicionaram falas, o que eu acho que é uma decisão acertada, que teria ficado péssimo, mas eles realmente não adicionaram falas, é só som mesmo, som e música. Aparentemente o filme estava fazendo muito sucesso e os produtores do filme encontraram uma cláusula no contrato que eles tinham fechado com o King Vidor, porque provavelmente eles não sabiam que o filme ia fazer tanto sucesso assim, que dizia que ele tinha direito a 20% de todo o lucro que o filme tivesse. E eles chamaram, os advogados dos produtores chamaram o King Vidor para fazer uma reunião, e nessa reunião eles inventaram uns números para dizer que o filme custou muito mais
caro do que custou e reduziram os números de lucro que o filme estava tendo. E aí, com isso, ele foi convencido a vender esses 20% que ele tinha direito antes de saber qual seria o valor desses 20%. O que ajuda a mostrar os problemas do capitalismo, não é mesmo? Porque como o povo era babaca, né? Tipo, olha, a gente vai lucrar horrores com esse filme que você fez e tá fazendo um enorme sucesso. Não, vamos tentar enganar ele e lucrar mais ainda às custas de sacanear a pessoa que fez o filme que está dando lucro pra gente. Povo ótimo, né? Esse pessoal da MGM, né? Porque sim, isso foi na MGM. Povo super agradável. Enfim, com tudo isso, como ele fez um filme de muito sucesso, obviamente a MGM manteve ele aí com um dos seus principais diretores. Eu não sei em que momento da vida ele ficou sabendo que sacanearam ele desse jeito, ou se ele nunca ficou sabendo e outras pessoas envolvidas divulgaram essa informação depois. Tá na internet essa informação depois também, então vamos dizer aí que é um supostamente. Mas vamos dar uma olhada no que o livro fala sobre esse filme antes de eu elaborar mais. Eu até não tinha visto essa informação, mas o livro diz que o filme foi baseado numa história de Lawrence Stallings, que foi alguém que escreveu um grande sucesso da Broadway, que aqui diz que se chama What Price Glory. Não conheço nem a pessoa nem a obra, mas o livro começa dizendo isso. Eu tinha esquecido disso, mas na época que eu assisti esse filme pela primeira vez, eu tinha lido essa parte do livro e eu lembro de comentar sobre. O livro, mais ou menos pelo final do texto, diz: por mostrar os horrores da guerra, o grande desfile foi muitas vezes considerado um tratado pacifista, embora seja, na verdade, apolítico. E aí, vamos comentar, porque assim, esse livro foi escrito por algumas pessoas de países diferentes, mas a grande maioria são americanos. E assim, eu acho que é uma coisa que culturalmente, a essa altura, a gente aprendeu a esperar de americanos. Mas eu acho que no momento em que você é crítico de cinema, porque eu acho que as pessoas no geral são, ou críticos, ou professores de cinema, ou coisas do tipo, eu acho que todos são áreas em que se espera pensamento crítico das pessoas envolvidas. E eu acho que a ideia de dizer que um filme que passa seus primeiros 30 minutos glorificando a ideia do alistamento militar, porque é isso que o filme faz, não tem como ser apolítico. Guerra é política, sabe? A participação dos Estados Unidos na Primeira Guerra, especialmente, aliás, em talvez todas as guerras que não aconteceram dentro do país deles, é sempre política, sabe? Os Estados Unidos é um país que tem fama em se meter em guerras dos outros, né? Ou tanto criar guerras em lugares onde não estavam acontecendo, quanto se meter em guerras de outros países. Isso são decisões políticas. E você apoiar isso num filme é uma declaração política. Ou você tem que estar sendo muito dissimulado para assistir esse filme e chamar ele de apolítico, ou você tem que ser muito ingênuo. Eu acho que tem que ser um desses dois cenários. Ou você sabe que o filme é político e tá dizendo que ele não é, porque, sei lá, você quer defender as coisas de um jeito diferente e você acha que política é sinônimo de coisa ruim, o que a gente sabe que acontece, que esse é um discurso existente. Ou você é muito ingênuo de olhar pra esse filme e dizer que ele não é político, sabe? É muito bizarro pra mim. Mas vamos lá. Eu sempre falo isso, mas eu vou acabar falando isso de novo em todo vídeo, porque, como eu já falei algumas vezes também, todo vídeo pode ser o primeiro vídeo de alguém, então eu reforço a ideia de que eu sempre falo isso, mas eu vou falar de novo. Eu não tenho paciência pra filme de guerra. Eu acho filme de guerra um porre. Principalmente filme que, de algum jeito, glorifica a participação de soldados na guerra, no sentido de glorificar a ideia de que uma pessoa completamente aleatória saiu da sua casa pra dizer: vou pra guerra, vou me alistar, eles precisam de mim, então eu vou lá lutar. E pessoas em volta dela falando: não, você devia ir sim, ótima ideia, ótima ideia. Você que nunca fez nada, tá encostado, fica deitado no sofá o dia inteiro, provavelmente nunca deu um soco, nunca pegou numa arma, nunca teve que se arrastar no chão, se ela nunca fez nada, vai pra guerra. É a melhor coisa pra você fazer, é isso que você devia fazer, sabe? É muito ridículo, é muito ridículo. E é um negócio que eu sei que é verdade até algum ponto. Eu não acredito muito nas pessoas incentivando, talvez naquela época fosse mais comum. Pessoas assim, tipo, da família, sabe? Eu acho que a mãe dele até não incentiva tanto assim, mas tipo, o jeito como a namorada incentiva, por exemplo, eu não sei se ele quer dizer que ela já não gostava dele tanto assim, porque no final ela tá traindo ele com o irmão. Eu não sei se de repente você pode tentar interpretar, o filme não diz isso, mas você pode de repente tentar querer interpretar que de algum jeito ela já traía ele com o irmão, e aí ela fala pra ele ir pra guerra, porque é tipo, vai, porque de repente você morre e facilita a minha vida. De novo, o filme não diz isso, é uma interpretação possível do espectador. A gente pode completar desse jeito. Mas assim, é muito ridículo. O filme para ter um grande desfile patriota, textos falando sobre isso, sabe? O filme, no momento em que ele vê o desfile, fala que, às vezes o patriotismo que você tinha dentro de você tava ali dormente, você nem sabia que ele estava ali, mas de repente ele aparece. Isso é uma declaração extremamente política, é uma conversinha extremamente política, gente. Não tem
como, sabe? Não tem como, não faz sentido. Então, assim, é um tipo de filme que eu não ia gostar nem se o filme fosse bom. Eu não acho o filme muito bom, sabe? Eu acho que ele é desnecessariamente longo. Eu acho que ele perde muito tempo com cenas que nem movimentam a história, nem desenvolvem personagens, nem são interessantes de se ver, então acabam não servindo pra nada. Porque eu acho que alguma dessas três coisas a cena tem que fazer. E se ela não faz nenhuma das três coisas, eu não sei pra que ela tá ali. Eu acho que a história, como eu já disse, pra mim pelo menos é péssima. É muito cheia de ideologia besta, que de novo, eu entendo que funcionava na época e no lugar. Eu entendo o sucesso que esse filme fez nos Estados Unidos na época. E eu acho que faz total sentido o sucesso que ele fez na época. Mas você me dizer que esse é um filme pra eu ver hoje, eu não consigo compreender. Não faz sentido pra mim nenhum esse ser um filme pra você ver hoje. A gente vai ter outros filmes de guerra aí, tem uns que eu até entendo um pouco. Esse aqui eu não compreendo. Tem filmes que eu não gosto, porque é uma temática que eu não gosto, mas que eu compreendo um pouco o valor do filme. Esse aqui eu não entendo, sabe? Esse aqui pra mim é uma grande bobagem. É uma grande bobagem. Então, assim, não sei por que tá na lista, não vejo sentido, não recomendo, a não ser que você se interesse muito pelo assunto. E acho que é isso. Se você já viu esse filme, deixa aí nos comentários o que você achou. Em breve nós estamos de volta com mais um. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!